Então, começou a gravação. Bom dia a todos. Então, na aula de hoje, vamos resolver o problema muito simples, muito simplificado, um modelo bem aproximado, mas que nos ajuda a compreender como obter campos no interior, por exemplo, de um guia de ondas, quando você definir as fontes, né? Em particular, as fontes de corrente no interior desse guia. Então, aqui a aproximação vai ser assumir essa distribuição de corrente, uma distribuição que está flutuando, né, dentro do guia de onda, num plano, numa seção reta, onde aqui nessa figura a coordenada z, por comodidade, o plano foi escolhido para ter o z igual a zero, de maneira que atrás, onde o z é igual a menos d, a gente vai fechar aqui, ó, uma parede condutora elétrica perfeita. Ou seja, o guia é finito para trás, porém infinito aqui para frente. Ou seja, essa distância D entre as fontes e essa parede aqui atrás define esse plano aqui com coordenada Z igual a menos D. E essas correntes, elas são impostas. Como assim impostas? Por exemplo, utilizando o princípio da equivalência. Ou... Cadê a figura? Travou. Um segundinho que dá uma travada aqui. Não entendi por quê. Só um minuto, pessoal. Travou. O mouse não travou, mas o slide travou. Vamos fazer de novo. Do slide atual. Ponteiro. Vocês estão me ouvindo? Alguém fala aí para só saber se... O áudio está bom, professor. Beleza. Não sei por que travou, agora está funcionando de novo. Então, isso daqui, ó, pode ser obtido através de um princípio da equivalência. Você trocou uma fonte por essa distribuição superficial. Ou então, ó, pode ser um caso particular, não uma distribuição superficial, mas sim um caso particular, que é uma distribuição filamentar, um filamento de corrente. Por exemplo, representando um caso como esse daqui, ó, onde você consegue, através de um coaxial, com um furinho na parede do guia retangular, jogar aqui para dentro um monopólozinho, ó. E aí você aproxima aquela distribuição de corrente. Eu vou sair rapidinho para ver de novo o microfone aqui de alguém que está com o microfone ligado. Gabriel, já está desligado. Só um segundo. Opa. Ué? Fernando, seu microfone está sem áudio. Professor, você mutou o seu microfone. Obrigado por terem avisado. Obrigado. Não vou começar a gravação, vai assim mesmo. Então, volta lá na transparência. Slide atual. TB. O que é TB? Opções de ponteiro. Então, professor, seu Skype está aparecendo com o meu usuário no fundo aí, mas era para ser o seu. Acho que deu algum bug aí. Vocês estão vendo esse slide? Sim. Fontes no interior do guia. Para mim tá ok. Item 4.7. Isso, pronto, beleza. Então é como se a aula estivesse começando agora. Então, a gente vai aprender a como calcular os campos no interior desse guia, assumindo essa fonte superficial. Lógico que é uma aproximação. Você não vai ter uma fonte superficial de corrente, uma distribuição superficial de corrente flutuando ali
na seção reta de um guia. Então, isso pode estar representando, por exemplo... Aí, travou. Como é que pode? Oh, agora foi. Pode estar representando, por exemplo, um filamento de corrente, por exemplo, que você consegue colocar dentro desse guia através do condutor interno de um guia coaxial. Você faz um furinho na parede do guia retangular, uma certa posição. Não nos interessa aqui como calcular essa posição, mas existem maneiras de você tentar otimizar a transferência de potência para dentro do guia, né, do coaxial para dentro do guia retangular. Numa certa posição, você tem esse filamento de corrente, que apesar de não ser, né, um filamentar, você assume, né? Se esse condutor for muito, muito, muito mais fino que o comprimento de onda, você assume que é uma linha de corrente. E isso daqui vai ser um caso particular dessa distribuição superficial. E aí, apenas para distribuições superficiais localizadas nessa seção reta, onde Z é constante, tá? Ou seja, não vamos ter correntes na direção Z. As nossas correntes, ou elas têm componentes na direção X, ou na direção Y, ou combinação. Por exemplo, uma corrente aqui inclinada em relação ao sistema XY. E aí você aplica a superposição. Vai ter que resolver dois problemas. Um para as correntes em X, na direção X, outro para as correntes na direção Y. E, além disso, essas correntes, essas fontes, né, elas podem ser corrente elétrica ou corrente magnética. Então, existem 4 casos. 4 possíveis casos. Corrente elétrica na direção X, corrente elétrica na direção Y e o mesmo, né, para as correntes magnéticas. E aí, no finalzinho da aula passada, assumindo um caso particular de corrente elétrica e orientada na direção Y, a gente mostrou que essa solução, né, essa fonte, ela gera modos, campos no interior do guia, que são TM em relação a Y. Ou seja, se você tentar resolver esse problema expandindo em modos TE e TM em relação a Z, você vai conseguir resolver o problema, mas você vai ter que usar todos os modos, tanto os TE como os TM em relação a Z, para garantir que nenhuma solução vai escapar e você vai conseguir, então, resolver o problema. Mas se você tivesse prestado atenção, a priori, de que uma corrente elétrica no interior desse guia, orientada na direção Y, gera apenas soluções TM-Y, significa que se você usar modos TM-Y, primeiro, você não precisa se preocupar com os modos TE-Y e, consequentemente, você reduz pela metade a quantidade de termos, a quantidade de equações necessárias para resolver esse tipo de problema. Se essa corrente, ao invés de estar na direção Y, estivesse na direção X, obviamente, a solução, os modos que você utilizaria seriam os modos TM em relação a X. Se essa corrente fosse magnética, então, ao invés dos modos TM, você usaria os modos TS correspondentes, ou em relação a Y ou em relação a X. E, fazendo isso, você reduz pela metade o esforço analítico para resolver o problema. E não custa nada lembrar que uma solução TM-Y, na verdade, é uma combinação linear de uma TE-Z com uma TM-Z. Então, ao usar as soluções TM-Y, na verdade, você está resolvendo para o modo híbrido TE combinado com TM no interior desse guia. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para resolver esse problema, observando que são apenas correntes elétricas orientadas na direção Y, é pegar aqui a tabelinha, ó, que a gente já tinha obtido lá para trás, das soluções dos modos TM e Y. Aqui estão as componentes vetoriais do campo elétrico e do campo magnético.
E esse potencial psi vai ser o potencial psi correspondente aos modos TM e Y. E a gente vai precisar dessa tabela para impor as condições de contorno sobre o potencial psi, para a gente saber se a condição de contorno é do tipo Dirichlet ou Neumann. Para isso, a gente precisa de observar aqui a tabela. Em relação a esse slide que a gente já tinha visto no finalzinho da aula passada, alguma pergunta, alguma dúvida? Então, agora a gente vai aplicar as condições de contorno. Antes disso, nós vamos quebrar, né, esse problema em duas regiões. Ou seja, vai ter que ter um potencial para a região 1, a gente vai chamar de psi1, e um outro potencial para a região 2, que a gente vai chamar de psi2. Embora os meios sejam os mesmos, eu não estou dizendo que o dielétrico aqui atrás, ou o meio aqui atrás, é diferente do meio aqui na frente. É o mesmo meio, são os mesmos μ, menos mal, né? É menos um ponto de confusão nas equações. O μ e o epsilon vão valer, são os mesmos, tanto para a região 1 como para a região 2. Mas eu separo em região 1 e região 2, porque de um lado você vai estar de um lado da fonte e do outro lado da fonte, onde, inclusive, ó, tem uma parede aqui atrás, que não aparece, ó, aqui na frente, obviamente. Tá? Então é importante você separar em região 1 e 2, porque a gente vai ter que aplicar as condições de contorno sobre essa interface que separa o meio 1 do meio 2. Então, por isso, a gente vai usar o potencial psi1 para representar os campos aqui para a região onde as coordenadas z são positivas, e um psi2 aqui para trás, para a região onde as coordenadas z são negativas. Aqui na frente, como não tem parede, ó, o guia é infinito na direção z, a gente não espera campo, a gente não vai ter campo voltando para trás, sendo refletido. Então, na região 1, a variação em relação à coordenada z vai ser aquela exponencial. Já aqui atrás, ó, atrás das fontes, nós vamos ter campo partindo das fontes e caminhando no sentido z negativo, como também por causa da reflexão nessa parede aqui atrás, ó, nós vamos ter campo propagando na direção z. Então, aqui atrás, nós vamos ter uma solução estacionária em relação a z. Então, na região 2, ao invés de usar a exponencial para representar a variação com a coordenada z, a gente vai usar uma combinação de senos e cossenos. Nas outras 4 paredes, em x igual a 0, x igual a y igual a 0 e y igual a b, as condições de contorno são as mesmas, tanto para a região 1 como para a região 2. Consequentemente, os autovalores kx e ky vão ser os mesmos, tanto na região 1 como na região 2. Como os dielétricos, ó, na região 1 e na região 2, é o mesmo meio, então o kz também vai ser o mesmo, tanto na região 1 como na região 2. Então, antes de aplicar as condições de contorno ou de fronteira, como você preferir, aqui no plano z igual a 0, sobre as fontes, nós vamos aplicar as condições de contorno que valem tanto para a região 1 como para a região 2, nas 4 paredes laterais desse guia, x igual a 0, x igual a y igual a 0 e y igual a b. E é o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, a gente começa nas paredes, primeiro, em x igual a 0 e x igual a a. Isso vale tanto para a região 1 como para a região 2. Nessa parede, em x igual a 0, que é essa daqui, ó, como na parede em x igual a a, que é a outra lá atrás, ó, quais são as componentes tangenciais do campo elétrico? Uma pergunta. Nulos.
Quais são as componentes tangenciais? Nulas, perfeito. E quais, porque o condutor, a gente vai assumir condutor elétrico, perfeito. E quais são essas componentes? Em que direção elas estão? Y e Z. É Y e é Z. O EY e o EZ têm que ser nulos, ambos nulos, nas duas paredes. E aí a pergunta é Dirichlet ou Neumann? Para isso, a gente precisa na tabela da solução TMY. Então, aqui está a expressão do EY e a expressão do EZ. Ó. Repare que nenhuma nem outra dependem da derivada em relação a x. Ou seja, da derivada em relação à direção normal àquela superfície. Então, quem tem que ser zero é a própria função, é o próprio potencial, e não a sua derivada. Então, como uma das paredes está em x igual a zero, a gente vai escolher seno, que não pode ter cosseno aqui, porque cosseno não vai dar zero quando x é igual a zero. E como tem que ser zero de novo em x igual a A, esse alto valor kx é um múltiplo, como a gente já viu várias vezes, né? Um múltiplo de π sobre A. Como aqui a função é seno, se o m for nulo, já te dá solução trivial, tanto para a região 1 como para a região 2. Então aqui o alto valor nulo não pode ser incluído entre os possíveis modos. E aí a gente repete o procedimento para as outras duas paredes. Tanto aqui embaixo em y igual a zero, como aqui em cima em y igual a b. E nessas paredes, ó, as componentes tangenciais do campo elétrico são a EX, EX e EZ. Então não se esqueçam, antes de resolver um problema, faça uma boa figura para te ajudar a visualizar o que é componente tangencial, o que é componente normal e por aí vai. Resolver exercícios também ajuda. Então, nessas paredes, ó, EX e EZ é que tem que ser nulos. E aí precisamos, mais uma vez, voltar na tabela. EX e EZ. Ó, EZ e EX. Repare, tanto um como o outro dependem da derivada em relação a Y. Da derivada em relação à direção normal àquelas paredes. Então, quem tem que ser zero é a derivada e não a função. Por isso que a gente escolhe cosseno. Porque como uma das paredes está em y igual a zero, a derivada disso aqui vai dar lá um seno, e quando o y for igual a zero, automaticamente você tem estas componentes nulas sobre toda a parede. Como tem que ser zero novamente em y igual a b, esse alto valor ky é um múltiplo de π sobre b. E aqui, em princípio, esse alto valor pode ser nulo, porque o ky nulo não vai te dar a solução trivial. Para você ter certeza disso, vai ter que substituir essas expressões nas expressões do slide anterior. Mas aqui, se você substituir, vai ver que, como o kx não pode ser nulo, o ky pode. Então, o n igual a zero é mantido aqui na definição dos módulos. Em relação à variação com a coordenada z, aí vamos ter variações diferentes para as diferentes regiões. Deixa eu ver isso. Então, eu comecei na região 2, aqui atrás, ó. Na região 2, temos uma outra parede, uma quinta parede condutora elétrica perfeita em Z igual a menos D. E nesta parede aqui atrás, as componentes tangenciais do campo elétrico, que tem que ser nulas, são as componentes EY, EY e EX. EY e EX. EY e EX. EY e EX tem que ser nulos quando você estiver na parede em Z igual a menos D, para a região 2. Aí vamos na tabela mais uma vez, é X e é Y. É X e é Y.
Repare, nem o EX, nem o EY dependem da derivada em relação a Z, a direção normal. Então, quem tem que ser zero é a função e não a sua derivada. E aí, eu uso esse truque. Repare que isso daqui, ó, é uma combinação de senos e cossenos, de argumento KZ vezes Z, onde aqui, ó, eu ainda estou assumindo que o KZ pode ser diferente para o meio 1 e para o meio 2, por isso que eu deixei indicado aqui KZ2. Então, eu usei essa combinação porque, repare, quando o Z for igual a D, menos D, o argumento vai dar zero e, consequentemente, a função e, consequentemente, estas componentes vão ser nulas lá atrás. Então, isso daqui é um truque. O que eu fiz aqui? Simplesmente eu desloquei, né, a origem para cá. É como se eu tivesse deslocado a origem para o plano Z igual a menos D. É um truque. Observe que isso aqui é uma combinação de seno de KZ vezes Z com cosseno de KZ vezes Z. Desse jeito você vai mais rápido, você não perde tanto tempo. E, finalmente, para a região 1, a exponencial. E aí, em princípio, ó, eu assumi que o KZ1 e o KZ2 podem ser diferentes, mas, na verdade, não são. Porque os meios aqui, ó, é o mesmo meio. Não tem um dielétrico para trás e outro para frente. Se tivesse um dielétrico para trás, com características μ1, ε1, dielétrico não, um meio, né? Homogêneo, com características μ1 e ε1, e para frente outro com outras características, aí o KZ1 ia ser diferente do KZ2. Mas como aqui o μ e o ε são iguais, das equações da separação de variáveis, né, como o Kx é igual para a região 1 e para a região 2, mesmas paredes. Como o Ky também é igual para a região 1 e para a região 2. E como o K é igual para a região 1 e para a região 2, consequentemente o KZ1 é igual ao KZ2. E aí, ao invés de chamar de KZ1 ou KZ2, eu vou chamar de KZ. Então, Kx, Ky e Kz são os mesmos para todas as regiões. É para aquele modo que a gente está resolvendo com o par MN. Até aqui, alguma pergunta? Então, o que está faltando agora? Vamos ver o que a gente já tem até o momento. Então, até o momento, nós já temos os potenciais para a região 1 e para a região 2, desses modos TM e Y, representados pelos pares, né, pelos índices M e N. Aqui está para a região 1, onde o Z é positivo, e aqui está para a região 2, com o Z negativo. Cada um desses modos tem a sua própria amplitude. Eu chamei de A1MN para os modos na região 1 e chamei essas amplitudes de A2MN para os modos na região 2. Diferentemente dos problemas que resolvemos até então, aqui todas essas amplitudes vão ser definidas, porque aqui as fontes estão definidas. As fontes que geram aquele campo estão definidas. Então, nós vamos achar estas amplitudes em função das fontes que colocamos no interior desse guia. Aqui não vai ficar nada sem ser definido. Como é que eu obtenho essas amplitudes? É uma pergunta. Como é que eu vou obter essas amplitudes aqui? Bora, pessoal. Se é o mesmo meio, as duas equações têm que ser contínuas na área da corrente? Não? Então,
essas duas não, são infinitas, né? Porque é um A1 para cada modo Mn e um A2 para cada modo Mn. Essas infinitas amplitudes são obtidas impondo as condições de fronteira, as condições de contorno, nesta seção reta aqui, onde está a fonte de corrente. E aí a gente precisa lembrar das condições de contorno. Não está aqui explícito, né? Como a corrente ela é elétrica, é uma densidade superficial de corrente elétrica, fonte imposta ao problema, e não há neste problema corrente magnética, MS é igual a zero, só tem JS, o que acontece com a componente tangencial do campo elétrico de uma região indo para outra em Z igual a zero? Nós não temos densidade de corrente magnética. Então, o que acontece nessa parede em Z igual a zero? O que acontece com a componente tangencial do campo elétrico? É contínuo. Ela tem que ser contínua. E quais são as componentes que têm que ser contínuas do campo elétrico? X e Y. É X e é Y, tá? E aí, mais uma vez, eu preciso da tabela. Lembrando que essa condição de contorno é em Z igual a zero. Z igual a zero. Então, repare, é X e é Y. É X e é Y. E eu vejo o seguinte, ó, eles dependem, tanto é X como é Y, das derivadas em relação a X e Y. Mas aqui não tem derivada em relação a Z. Outra coisa, de um lado e do outro, o mi e o epsilon são iguais. O mi e o epsilon são iguais. Então, isso significa o seguinte, esta componente é x, que depende dessa derivada segunda. O que acontecer de um lado, quando eu digo de um lado e do outro, é aqui, ó, aqui em cima. Um titiquinho para a direita, um titiquinho para a esquerda. O que acontecer para um lado e para o outro em relação a x e y vai ser o mesmo. A diferença de um lado para o outro vai ser em relação à variação com a coordenada z. Na região 1 é uma exponencial, na região 2 uma combinação de seno e cosseno. Então o que a gente vai ter que fazer é, ou usando o EX ou usando o EY, o resultado é o mesmo, é igualar a variação em z com a coordenada z de um lado à variação com a coordenada z do outro, quando z for igual a zero. E aí, ou escolhendo o EX ou escolhendo o EY, eu aqui falei EX, mas tanto faz, podia ter sido o EY. Fazendo o EX1 igual ao EX2 ou o EY1 igual ao EY2, dá o mesmo resultado, que você vai ter isso daqui, ó. E aí eu sou obrigado, como agora eu estou sobre as fontes, quem satisfaz as condições de contorno não é modos individualmente falando, mas sim todo o somatório, todas as possíveis combinações de modos nessa estrutura. Por isso que foi importante a gente verificar a priori que a solução é TMY. Porque se a gente não tivesse percebido isso, a gente ia ter que usar aqui todos os modos TE e TM, por exemplo, em relação a Z. Aqui, como a gente percebeu a priori que a solução é TMY, as equações ficaram mais simples. Ó. Isso daqui ó, é o campo EX, já tirando aquelas constantes fora, 1 sobre J, ômega, mi, epsilon, etc, etc. De um lado, onde ó, a variação com Z, cadê a variação com Z? Ah, não, a exponencial. Isso aqui é da região 1.
onde em z igual a 0, essa exponencial deu 1. Por isso que não está aparecendo aqui. Ó. Tem que ser igual ao somatório do outro lado. Ou seja, deste lado, em z igual a 0. Por isso que aqui apareceu kz vezes d. Ó. Vem deste termo quando z é igual a 0. Então, este somatório de um lado tem que ser igual a este somatório do outro. O que eu queria que deixar claro é que tem que ser a condição de contorno sobre todo o campo total, e não sobre cada modo individualmente. Em relação a essa igualdade 6, que é importante, não pode ficar dúvidas. Alguma pergunta? Então, repare que isso daqui, ó, veio da derivada em relação a y. Eu já deixei essas derivadas aqui. E aqui, ó, é a derivada em relação a x. Eu não precisava ter feito isso, porque, obviamente, a variação em relação a x de um lado é igual à variação em relação a x do outro, mesmo para o y, mas, enfim, eu quis deixar a coisa bem encaminhada. A pergunta é, como é que eu acho agora uma relação entre as amplitudes a partir dessa igualdade? Como é que eu acho uma relação entre o A1 e o A2 a partir dessa igualdade? O que eu tenho que fazer? Vocês já viram algo parecido com esse somatório antes, em outras disciplinas? Isso aqui parece não, é. Isso aqui é o quê? Ó? Que série é essa? É um somatório duplo, ou seja, é bidimensional, mas é uma série. Que série é essa? Vocês são todos, até onde eu sei, engenheiros. Vocês já viram isso antes. Que série é essa? Tem um nome de um francês. Começa com a letra F. Fourier. Fourier. E como é que você acha as amplitudes numa série de Fourier? O que você usa? Conceitos de? O que estas funções são em relação às outras? Ortogonais. Ortogonais. Então, você vai usar conceitos de ortogonalidade para obter essas amplitudes. Em outras palavras, você vai aplicar a ortogonalidade dessas funções senoidais dentro do domínio, né, em x de 0 a a, em y de 0 a b, para deixar restar um único termo nesse somatório infinito aqui. Ó. E as relações de ortogonalidade que vocês precisam, vocês já viram isso antes, em série de Fourier. São essas daqui. Eu estou usando para x, logicamente é só adaptar para y. Né? Não vou trocar letrinha m por n e y por x e a por b. Não vou fazer isso, vai ficar só essa. Então, o que a gente faz? Ó, em relação, se for cosseno de kx vezes x, mπx sobre a, você multiplica por cosseno de m', não é a cantora m', não, é m'. Tá? De tal maneira que m e m', em princípio, podem ser diferentes entre si, e uma vez multiplicado por este cosseno, você integra de 0 a a. Lógico, como é uma igualdade, você tem que fazer isso dos dois lados da igualdade. Do lado onde aparecer isso, ó, você fique sabendo que se o m e o m' forem nulos, neste nosso problema isso não vai acontecer, porque o m não pode ser nulo, mas se eles fossem ambos nulos, repare, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1, a integral dá a.
Para M, isso não vai acontecer, mas para N vai acontecer. Só que para N vai dar B e não A. Se o M e o M' forem iguais, porém não nulos, isso aqui vai dar cosseno ao quadrado e, consequentemente, a integral vai dar A sobre 2. E se o M e o M' forem diferentes, a integral dá 0. Aí está a sua ortogonalidade. Se for seno, acontece algo semelhante. A única diferença é que se os dois forem iguais entre si e iguais a 0, ao invés de dar A, vai dar 0, né? Porque seno de 0 é 0, o resultado é 0. E, finalmente, se um for seno, o outro for cosseno, dá 0 sempre. Então, o que você vai fazer é, conhecendo essas relações de ortogonalidade, que vocês já usaram em séries de Fourier no passado, multiplicando, o que eu fiz aqui? É a mesma equação anterior, só que, repare, dos dois lados da equação, como tinha cosseno de Mπx sobre A, eu multipliquei dos dois lados da equação por esse cosseno de M'Px sobre A. E integrei dos dois lados de 0 até A. E aí eu passei a integral para dentro do somatório, porque você pode integrar tudo de uma vez, integral do lado de fora, ou somar integral a integral, porque essas operações são lineares. Então, eu passei a integral para dentro do somatório, ou seja, estou integrando termo a termo. E eu fiz algo semelhante para a variação em y. Só que trocando y por x, né, por y, por b e n por m. Mas é a mesma coisa aqui, Como tinha seno de nπy dividido por b, eu multipliquei por esse termo onde aparece n' e integrei de 0 a b, dos dois lados da igualdade. Você tem aqui infinitos pares mn, infinitos pares. Esse m vai até o infinito, o n também vai até o infinito. Existem infinitos pares. Mas desses infinitos pares, qual é o único que vai sobrar quando você fizer essa conta? Qual é o único par que vai sobrar? É uma pergunta. M igual a M'. Aquele par onde o m é igual a m', porque caso contrário dá 0. Mas não é só isso, não. É aquele par, é um par, são dois índices. É aquele onde o m é igual a m' e N igual a N'. E n igual a n'. Então, de todos os termos desse somatório duplo infinito, vai sobrar apenas um par de um lado e um par do outro. E aí você chega à conclusão que o A1, né, Mn, é igual ao A2, Mn vezes esse seno, porque dessa brincadeira toda sobrou esse cara aqui. Todos os outros termos são iguais de um lado e do outro. A1mn é igual a 2mn, vezes seno de kz vezes d. E aí você guarda essa relação no bolso. Essa relação vai te ajudar a calcular uma das amplitudes, mas são duas amplitudes, então ainda falta uma segunda condição naquela fronteira. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Você teria obtido rigorosamente o mesmo resultado se tivesse usado a componente y do campo elétrico ao invés da componente x. Então, tanto faz usar o EX ou o EY. Eu preferi usar o EX, mas você teria chegado nisso, o mesmo resultado. Outra coisa, uma vez entendido o que aconteceu, repare que daqui para frente,
Esse é o resultado que eu acabei de obter. Estou voltando no slide anterior. Estou voltando para trás. Quando você enxergar uma coisa assim, ó, você não precisa mais passar por esses passos. Isso aqui é igual, isso aqui é igual, isso aqui é igual, isso aqui é igual. Então é porque o A1MN é igual ao A2MN vezes seno de KZ vezes D. Por causa da ortogonalidade. Eu fiz passo a passo, primeiro, para deixar isso claro. Segundo, porque na próxima condição de contorno, as ortogonalidades vão ser realmente importantes. A gente vai ter que fazer as contas. Não vai ser tão trivial como foi essa passagem número 6. Para obter a amplitude que está faltando, qual é a próxima condição de contorno ou de fronteira, né, a ser aplicada? Lembrando que aqui, ó, eu tenho uma densidade superficial de corrente elétrica. O que acontece quando você tem essa distribuição superficial de corrente elétrica? O que acontece ali na interface em Z igual a 0? O que é descontínuo? O H. O H? Todo ele? Não, porque tem o HX. Enfim, a componente tem alguma, ou as componentes, ou alguma das componentes tangenciais, HX ou HY, ou ambas, né? Vai depender da corrente. Como a corrente está direcionada na direção Y, você, né, antecipou corretamente, a componente HX vai ser descontínua, tá? Então, a próxima e última condição de contorno é impor a descontinuidade sobre as componentes tangenciais. Então, ó, N, a normal, a superfície, no caso, a normal é na direção Z. Vetorial, H1 de um lado, na região 1, menos o H2, né, do outro lado. Ambos, calculados em Z igual a 0, tem que ser igual à densidade superficial de corrente, que neste nosso exemplo está toda ela na direção Y. Então, repare, Z vetorial, esse campo magnético, tem que ser igual a algo na direção Y. Consequentemente, este H, que vai ser descontínuo, é só a componente na direção X, exatamente como foi antecipado. Porque Z vetorial X é que dá na direção Y. Então, a gente vai fazer o HX de um lado, na região 1, com Z igual a 0, menos o HX do outro lado, na região 2, em Z igual a 0, igual ao JS. Mas não é só modo a modo, é todo o campo H de um lado, menos o H do outro, todo o campo tem que ser igual a essa densidade de corrente. Então, eu preciso de todos os modos mais uma vez. E agora, como o somatório não vai ser igual a 0, eu tenho que ser mais cuidadoso na hora de escrever essas componentes H na direção X. Todas as constantes têm que estar lá. Porque eu não vou poder jogá-las fora, porque não vai ser igual a 0, vai ser igual a alguma coisa. Então, aqui, com muito cuidado, vou lá na tabela, vou voltar lá atrás na tabela para ver como é essa componente X do campo magnético. Estou indo lá na tabela. Eita. Está lá a componente X. Ó. Tem um menos, esse menos tem que levar em consideração, senão você erra o sinal. Tem esse Mi e tem a derivada do potencial em relação a Z. Felizmente, não é uma tralha desse tamanho, é piquititinho. É só a derivada em relação a Z, multiplicando menos 1 sobre Mi. Mas, de qualquer maneira, você tem que tomar cuidado. Então, agora eu vou sabendo o que eu tenho que fazer, vamos voltar lá naquele ponto. Então, ó, o HX de um lado, menos o HX do outro, está lá o somatório. O menos 1 sobre Mi aparece tanto no meio 1 como no meio 2. Eu passei para fora do somatório em evidência.
Aqui está a expressão do potencial no meio 1, derivado em relação a z, por isso que apareceu aqui, ó, esse menos jkz. E como é em z igual a 0, a exponencial d1 já não apareceu aqui, ó. Menos o hx do outro lado, que também depende da derivada em relação a z, por isso apareceu esse kz aqui, ó. E como é derivada, ao invés de seno, apareceu cosseno, e eu já fiz aqui o z igual a 0. Então, todos esses termos desse somatório duplo têm que dar JS, a densidade superficial de corrente elétrica. Então, repare, você não pode esquecer nenhuma constante aqui. Antes de prosseguir para o cálculo das amplitudes, ó, eu já tenho uma relação envolvendo o A1 e o A2. Então, eu já vou usar essa relação. Além disso, eu vejo nesses dois termos aqui, ó, termos em comum. Esse seno e esse cosseno e esse kz também aparecem aqui embaixo. Então, eu já vou deixá-los em evidência. Eu não posso passar para fora do somatório porque eles dependem de M e de N. Mas eu posso deixá-los em evidência. Foi o que eu fiz aqui, ó. Onde eu passei esse mi para o outro lado, ó. Eu já passei esse mi para o outro lado. E aqui, como tem menos e aqui também tem menos, eu já cancelei com esse menos. E isso daqui, ó, foi reescrito desta maneira, usando essa relação obtida no passo número 6, no passo anterior. E aí, ó, eu reduzi bastante aquele somatório, ficou algo menos chato, né? E depende apenas do A2, Mn. E aqui vocês veem com mais clareza uma série dupla de Fourier. É uma série dupla de Fourier que tem que ser igual a uma certa função do outro lado. Esse JS não precisa ser constante. Ele pode, né, e vai, em geral, variar com x e y. E aí, para achar essa expansão em série de Fourier, eu vou aplicar a ortogonalidade. Eu vou multiplicar dos dois lados. Dos dois lados. Repare que aqui não é mais zero. Eu vou, dos dois lados, multiplicar por seno de m' πx dividido por a. Vou multiplicar dos dois lados por cosseno de n' πy sobre b. E dos dois lados eu vou integrar em x de 0 a a e em y de 0 a b. Deste lado vai ficar uma integral dupla. Eu só vou poder resolver, só vou poder avaliar depois que eu souber quem é JS. Mas deste lado daqui, ó, deste lado daqui, eu vou aplicar aquelas relações de ortogonalidade que eu mostrei no slide anterior, de tal maneira que, ao fazer isso, de todos os termos do somatório, vai restar apenas um, aquele onde o M é igual a M' e o N é igual a N'. Então, ó, eu já multipliquei dos dois lados por seno de M', πx sobre A, cosseno de N', πy sobre B, dos dois lados, ó. Integrei dos dois lados em x de 0 a a, em y de 0 a b. Esta integral aqui vai ficar indicada por enquanto, porque eu não sei quem é o JS, eu não sei como é a variação do JS em função de x e y, então essa integral aqui vai ficar indicada. Mas estas duas integrais, ó, eu já sei os resultados. Esta daqui vai dar a sobre 2, já que o m não pode ser nulo. Esta daqui, ó, vai dar b sobre 2 quando o n não for nulo. E vai dar b quando o n for nulo. Então tem um if aí. Se n igual a 0, esta integral dá b. Se o n for diferente de 0, esta integral dá b sobre 2.
para não ter que ficar escrevendo duas expressões, eu vou inventar um parâmetro que, dependendo do n ser 0 ou não, vai valer 2 ou 1, que é esse epsilon aqui. Ó. Então, usando esse epsilon, definindo o epsilon do jeito como eu defini aqui, eu consigo escrever, ó, de uma vez só. Passando esses termos para o outro lado, eu tenho a expressão para o A2MN, em função dessa integral dupla. E, consequentemente, usando essa outra relação, eu tenho as amplitudes A1. E o problema está resolvido. Ou seja, isso aí basicamente é achar a expansão em série de Fourier. Só que aqui é uma série dupla, varia com x e y, e não uma série simples, como geralmente é vista na graduação. Em relação a essa solução, alguma pergunta? O que eu vou fazer agora é mostrar dois exemplos de distribuição de corrente, só para exemplificar a solução dessa integral e a obtenção das amplitudes A1 e A2 para aquela distribuição de corrente. Então, eu vou começar com a distribuição mais simples que existe, que é aquela corrente que existe só num ponto, um dipolo infinitesimal. Só que, como eu estou assumindo a corrente elétrica na direção y, tem que ser um dipolo infinitesimal orientado na direção y. Localizado nas coordenadas x', y'. Como é que eu represento isso matematicamente? Eu represento dessa maneira. É uma corrente que tem um momento de dipolo I vezes L multiplicada por essas duas funções impulso. Uma com argumento x menos x' e outra com argumento y menos y'. Ou seja, esta corrente, na verdade, é um ponto, né? Ela está localizada num ponto e apenas num ponto. É um caso super especial de corrente superficial. Usando essas distribuições aqui, eu consigo representar isso como sendo uma corrente, uma distribuição superficial. E nesse caso, a integral fica ridícula. É só usar as propriedades da função impulso. A função impulso, a integral da função impulso vezes uma certa função, é o valor da função, né, no ponto onde o impulso está definido. No caso, o integrando aqui, ó, você vai fazer esse x igual a x' e esse y igual a y'. E aqui está a expressão das amplitudes A2 para cada modo MN. E, consequentemente, aí estão as amplitudes A1MN. Então, para a corrente impulsional, se fosse uma corrente filamentar, por exemplo, uma corrente filamentar em x igual a x', aí você ia ter esse impulso, ou seja, o resultado em relação a x ia dar a mesma coisa, só que esta corrente variando com y, você ia ter a integral em y para ser resolvida, para ser avaliada, e ia depender da variação da corrente com a coordenada y. Por exemplo, se fosse um monopolo colocado aqui dentro, e se você assumisse variação senoidal para aquela corrente, ia ter que uma integral de duas senoides. E aí o resultado, logicamente, que ia depender do tamanho do monopolo aqui dentro. Mas a integral em x', por exemplo, ia sair fácil. Ia dar esse termo de novo aqui. No segundo exemplo, eu vou propor uma corrente superficial, enfim, sem me preocupar como é que eu conseguiria gerar, né, realizar uma distribuição dessa. Não importa, é de um problema
numérico. Você colocou, usando o princípio da equivalência, seja lá o que for, você chegou nesse problema equivalente aqui, ó, com essa distribuição de corrente, sem nos preocuparmos como realizar isso, onde o J0 é uma amplitude constante. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente jogar essa distribuição de corrente aqui em cima. Repare que esse M maiúsculo faz o papel do N', e esse N maiúsculo faz o papel do N'. Então, essa integral a gente já sabe qual vai ser o resultado. Só aquele termo onde o M é igual ao M maiúsculo e o N for igual ao N maiúsculo é que vai sobreviver. Ou seja, esta corrente só gera um modo TMY. Aquele onde o M é igual ao M maiúsculo e o N é igual ao N maiúsculo. E aqui está a amplitude A2 e aqui a amplitude A1. Ou seja, esta corrente só gera um modo TMY dentro desse guia. Correntes mais arbitrárias, aí você tem que resolver a integral de acordo com a representação analítica daquela distribuição de corrente. Antes de prosseguirmos para mais um exemplo de fontes, agora no caso vai ser dentro de uma cavidade. Alguma pergunta? Então, próximo exemplo vai ser uma fonte dentro de uma cavidade. Ao invés de ser um guia, vai ser uma cavidade, mas a solução é muito parecida com o que a gente fez antes. Só que este exemplo tem uma motivação por trás. É uma maneira de você analisar antenas impressas. Antenas impressas são muito importantes em diversas aplicações envolvendo comunicações e também radares. A antena impressa, essencialmente, existem configurações mais elaboradas, mas essencialmente você tem um plano terra, um condutor deveria ser elétrico perfeito. Sobre esse plano terra, você tem um substrato dielétrico com uma certa espessura B, e na superfície desse substrato dielétrico você imprime, utilizando, por exemplo, a mesma tecnologia de circuitos impressos, de trilhas, de impressão de trilhas, você imprime lá a sua anteninha impressa com a geometria que você deseja. No caso, aqui a geometria retangular. E uma das vantagens desse tipo de antena é que você pode imprimir com facilidade conjuntos de antenas com as formas mais variadas possíveis. Então, aqui, temos um conjunto de antenas impressas retangulares, ou antenas de microfita, num conjunto aqui de 4x4. Um conjunto, um arranjo de 4x4 elementos planares. E, em muitos casos, não é obrigatório, você usa uma linha impressa, uma linha de microfita impressa para excitar a antena. Em outras situações, ela pode ser excitada por baixo, mas nesse caso daqui da figura, você tem uma linha impressa, ou várias linhas impressas, excitando cada um dos elementos. Como, por exemplo, eu tentei ilustrar aqui. E se você não viu antenas impressas antes, esta antena, ela irradia não por causa de correntes induzidas na superfície desse metal. Até porque, geralmente, esses substratos dielétricos têm uma permissividade, uma constante dielétrica muito alta, de maneira que os campos ficam basicamente concentrados entre um metal e o outro. O substrato que não está desenhado nessa figura, ele estaria aqui, nessa região, tá? Essa região aqui,
Isso aqui é como se fosse a antena vista de lado. Sendo o substrato dielétrico muito elevado, com permissividade muito elevada, muito grande, esses campos ficam concentrados basicamente entre um condutor e o outro. De maneira que a corrente que você tem induzida aqui em cima é desprezível. Essa antena irradia pelas laterais. O efeito de franja faz com que campo escape aqui, ó, pelas laterais dessa antena. Esse campo que é o campo irradiado, que vai dar as características elétricas dessa antena, como, por exemplo, o diagrama de radiação. Então, essas antenas irradiam com um campo que escapa dessa cavidade. Isso aqui é como se fosse uma cavidade e o campo escapa pelas laterais. Isso daqui está fora do escopo deste curso, tá? Isso aqui é só uma motivação para o modelo que vem a seguir. Se esse dielétrico tiver uma permissividade muito elevada, um épsilon muito grande, muito maior que o épsilon zero do vácuo, né? O que acontece com essas linhas azuis de campo elétrico que estão ilustradas nessa figura? O que vocês acham que vai acontecer? Pensa no capacitor de placas paralelas. Se a constante dielétrica do meio entre as placas for muito elevada, o que acontece com o campo, com as linhas de campo elétrico entre essas placas? Alô? Uma pergunta. O campo fica praticamente todo concentrado nessa região, nesse volume que fica limitado pelas placas, em particular pela placa de cima. Então, a tendência é essas linhas de campo serem basicamente perpendiculares entre si, consequentemente paralelas, quase paralelas, às quatro paredes fictícias, né, que seriam definidas pela projeção da placa superior cá embaixo. E campo elétrico paralelo a uma superfície só acontece quando essa superfície é um condutor magnético perfeito. Então, se esse épsilon, se essa permissividade for muito elevada, muito grande, e essa espessura do substrato B muito pequena, um modelo aproximado, que é chamado modelo da cavidade, para distribuição de campo que você tem dentro dessa região limitada por esses condutores, é como se fosse uma cavidade, né, uma cavidade retangular, um paralelepípedo, onde as paredes de cima e de baixo, né, que são essas aqui, ó, de cima e de baixo, são condutoras elétricas perfeitas, né, porque é uma boa aproximação, desde que esses condutores sejam bons, enquanto que as quatro paredes laterais, que na prática não existem, tá? São paredes matemáticas. Essas quatro paredes laterais, se esse épsilon for muito grande, elas se comportam mais ou menos como se fossem condutoras magnéticas perfeitas. Então é como se fosse uma cavidade especial, onde duas paredes são condutoras elétricas perfeitas, enquanto que as outras quatro na lateral são condutoras magnéticas perfeitas. E aí, cuidado. A condição de contorno numa superfície condutora elétrica perfeita é campo tangencial elétrico nulo, ou melhor, as componentes tangenciais do campo elétrico nulas nessas superfícies. Mas num condutor magnético perfeito, a condição de contorno é componentes tangenciais do campo magnético nulas. Então, cuidado, que isso muda a solução do problema. No caso dessa antena ou dessa cavidade ser alimentada por uma linha de microfita,
Essa solução, esse modo, é basicamente um modo TEM, ou quase TEM, que você tem aqui guiado entre um condutor e outro. E aí, quando você aplica o princípio da equivalência e joga fora tudo e deixa só a cavidade, isso equivale a uma aberturinha, né, aqui, que você fecha de tal maneira a ter ali uma densidade equivalente de corrente. Só que como você fecha por trás por uma parede condutora magnética, quem é curto-circuitado são as correntes equivalentes magnéticas. Fica apenas a corrente elétrica, uma faixa de corrente elétrica na superfície magnética. A figura está mostrando essa faixa vermelha aqui, ó, cuja largura é essa largura aqui dessa figura. Ou seja, A menos 2 vezes C é a largura dessa faixa. A largura dessa faixa vermelha é esta largura aqui, ó, que de acordo com a figura é A menos C menos C. Só que esta corrente ela está impressa não por fora da cavidade, mas por dentro da cavidade. Ela está na superfície interna, lá dentro da cavidade, no plano Z igual a D, nessa parede aqui. Então, ela não está fora da cavidade, ela está dentro da cavidade. Ela irradia para dentro da cavidade. E se essa solução for a solução TEM, essa densidade de corrente elétrica impressa por dentro da parede da cavidade é uniforme. Ou seja, eu vou representar aqui por um J0 e só tem corrente na direção Y. Só tem corrente na direção Y, a orientação do campo. Então, isso daqui ó, vai ser uma cavidade retangular, onde 2 paredes são condutoras elétricas perfeitas, a de baixo e a de cima. 4 paredes são condutoras magnéticas perfeitas, as 4 paredes laterais, com essa fonte de corrente elétrica, que só tem componente na direção Y, impressa nesta parede, pelo lado de dentro. Aí a pergunta é, puxa vida, como é que eu ia saber que daqui eu tenho esse modelo? Agora você sabe, certo? O nosso objetivo aqui no curso não é, uma vez dada a geometria de uma antena, chegar nesse modelo. O objetivo desse exercício é resolver essa cavidade esquisita com essa densidade de corrente elétrica impressa numa das paredes. A motivação para resolver esse exercício é porque isso é um modelo muito utilizado para analisar, né, a distribuição de campos que você tem entre as placas dessa antena impressa alimentada por uma linha de microfita, que é uma geometria que você encontra em diversas aplicações envolvendo antenas impressas. Esse é o modelo da cavidade. Se você pegar um livro de antenas, como o do Balanis, você vai ver lá o modelo da cavidade. Você só não vai ver no Balanis a fonte, né? Ele vai analisar aquilo achando os modos dentro dessa cavidade e dizendo que enquanto você não souber qual é a fonte que gera aqueles modos, você não tem como determinar as amplitudes. Aqui eu estou dizendo que essa fonte é esta corrente elétrica impressa por dentro na parede. Isso é um modelo para este tipo de excitação. Para outros tipos de excitação, esse modelo não é bom. Uma vez obtida ou fornecida essa fonte aqui dentro, tem como a gente achar as amplitudes dos no interior dessa cavidade. Essa é o nosso objetivo. E não entender como essa antena irradia. É achar a solução para esta cavidade com fonte impressa na parede. Antes de prosseguirmos com este problema, alguma pergunta? Então, reparem que nós só temos corrente elétrica. Segundo o modelo fornecido, só há corrente elétrica.
E essa corrente só tem componente na direção Y, de acordo com a figura. Então, mais uma vez, a solução é TMY. Se você perceber isso de antemão e não tentar resolver esse problema com modos TE e TM em relação a Z, você corta o problema pela metade. As suas expressões vão ficar com a metade do tamanho. Pelos mesmos motivos da seção 4.7, aqui a solução também é TMY, apenas corrente elétrica no interior da cavidade e orientada, né, apenas na direção Y. E aí, mais uma vez, vamos precisar da tabelinha do TMY. Está aqui, ó. Então, esse é o primeiro cuidado. Corrente elétrica paralela à direção Y. Solução TMY. Nesta geometria. Se as paredes fossem inclinadas, a gente teria que repensar isso daí, mas não é o caso. Outro cuidado que você tem que ter é que agora tem 4 paredes aqui condutoras magnéticas. E se eu não estiver enganado, é a primeira vez que vamos resolver aqui esse problema envolvendo superfícies magnéticas perfeitas. Então, cuidado. No condutor elétrico perfeito, a condição de contorno é componentes tangenciais do campo elétrico nulas, como já fizemos antes, por exemplo, no guia retangular. É o que vai acontecer aqui em cima e aqui embaixo. Mas nessas laterais, nós vamos assumir condutor magnético perfeito. E a condição de contorno é componentes tangenciais do campo magnético. Esses bichos aqui, ó. Então, cuidado com isso, não confunda. Então, vamos começar onde? Y igual a 0 e Y igual a B. Aqui embaixo e aqui em cima, onde as paredes são condutoras elétricas perfeitas. Nessas duas paredes, quais são as condições de contorno? Como são condutoras elétricas perfeitas, componentes tangenciais do campo elétrico nulas. Segundo a geometria, essas componentes são as componentes EX e EZ. EX e EZ nulos, quando y é igual a 0 e também quando y é igual a b. Então, a gente vai ter que ir na tabela EX e EZ. EX e EZ. Repare, tanto o EX como o EZ dependem da derivada em relação à normal. Dependem da derivada em relação a y. Então, quem tem que ser 0 não é a função, mas sim a sua derivada em relação a y. Como uma das paredes é em y igual a 0, a gente vai escolher cosseno. Porque a derivada do cosseno vai dar seno, e quando o y for igual a 0, você garante que as componentes tangenciais sejam nulas na parede toda. E aí, o mesmo tem que acontecer aqui em cima, em y igual a b. Consequentemente, o ky é um múltiplo de π sobre b. Como a função é cosseno, em princípio, o alto valor nulo não te dá solução trivial. Aí tem que ver o resto, né, o que vai acontecer daqui para frente. Mas, em princípio, a gente não tira o n igual a 0 da solução. Vamos prosseguir, provavelmente, agora com as paredes em x igual a 0, está escondida aqui atrás, e essa daqui, ó, em x igual a A. Só que lembrando que aqui a parede é magnética, então cuidado. Então, em x igual a 0 e x igual a A, as componentes tangenciais que têm que ser nulas são as do campo magnético. Ou seja, as componentes HY e HZ. HY e HZ. HY e HZ. O HY já é nulo, porque a solução é TMY. Então, beleza, é um a menos. Mas, ó, tem o HZ, e ele depende da derivada em relação a x. Então, quem tem que ser 0 não é a função, não é o potencial, mas sim a sua derivada em relação a x. E é por isso que a gente escolheu o cosseno.
porque a derivada disso vai dar seno, e toda vez que x for igual a zero, estas componentes são nulas na parede toda. O mesmo tem que acontecer aqui em x igual a A. Por isso que esse kx é um múltiplo de π sobre A. Em princípio, pode ser nulo. Mas provavelmente os dois não podem ser simultaneamente nulos. Vamos ver se a gente consegue enxergar isso. Não é tão fácil assim por causa dessa derivada em relação a z aqui. A gente teria que substituir aqui e ver se os dois simultaneamente nulos te dão ou não a solução trivial. Mas provavelmente isso vai acontecer. Tá? Aí teríamos que fazer com mais cuidado. Não, vai dar sim. Porque repara aqui, ó, essa derivada em relação a x vai te dar um kx para fora. Essa derivada em relação a y vai te dar um ky para fora. Se os dois forem nulos, o EX e o EZ são nulos, mas sobra este cara. Mas esse cara aqui é igual a derivada segunda em relação a x mais a derivada segunda em relação a y. Derivada segunda em relação a z mais a derivada segunda em relação a x. Ainda não dá para saber. Assim, de orelhada, eu não consegui responder para vocês. Teria que fazer com mais calma, tá? Isoladamente, com certeza, um deles pode ser zero. Vai ficar aqui a dúvida se os dois podem ser simultaneamente nulos. Não vou me preocupar com isso, vamos adiante. Tem ainda as paredes. Em Z igual a zero, lá atrás, que é condutora magnética perfeita, e aqui na frente. Só que aqui na frente tem uma surpresa esperando você. Ó. É uma parede com condutora magnética perfeita, mas com essa corrente elétrica te esperando lá. Então vamos fazer primeiro lá atrás, onde não tem nada esquisito, a não ser o fato dela ser condutora magnética perfeita. Então lá atrás, HY e HX, ou seja, as componentes tangenciais do campo magnético, têm que ser nulas. HX e HY. O HY já é nulo. Beleza. O HX está aqui. Depende da derivada em relação a Z. Então, quem tem que ser zero lá atrás não é o potencial, mas sim a sua derivada. Por isso, mais uma vez, cosseno. Repare que aqui todos deram cosseno. Todos deram cosseno. Porque as condições de contorno são diferentes. Em cima e embaixo, condutor elétrico perfeito. Nas laterais, condutor magnético perfeito. Então, acabou acontecendo que todas as funções são cosseno. Só que ainda não achamos o kz, nem as amplitudes desses modos. Ficou faltando aqui as condições de contorno na parede aqui na frente. Em Z igual a D. Onde tem que tomar cuidado por causa dessa corrente que está ali. Então, antes de prosseguirmos, eu resumi o que temos até o momento. Esse potencial Tm, em relação a Y, né? Ele vai ter, né, já colocando todos os modos aqui, ó, eu mantive tanto o M igual a zero como o N igual a zero nos somatórios, que afinal de contas, se der uma solução trivial, ela automaticamente vai desaparecer do somatório. Cada modo com a sua amplitude, AMN, cosseno de kx vezes x, kx conhecido já, cosseno de ky vezes y, ky conhecido, e ficou esse cosseno de kz vezes z. Que a única coisa que eu sei é que k ao quadrado é igual a kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado. Isso a gente sabe, isso tem que ser verdade. Fora isso, ficou faltando aplicar a condição de contorno na parede em Z igual a D. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Repare que eu não estou colocando mais um único modo, porque como vai ter uma corrente, a fonte vai estar aqui, agora é o campo total, o somatório de todas as soluções TMY,
que têm que ser usadas para satisfazer a condição naquela parede. Então, como é um condutor magnético perfeito, não tem campo do outro lado. Então, da mesma maneira como um condutor elétrico perfeito, dentro de um magnético perfeito, não tem campo, o campo é nulo. O que muda é a condição de contorno, tá? Mas como tem uma densidade superficial de corrente, a condição de contorno é aquela que a gente já conhece. A normal, produto vetorial, o H, ou seja, a componente tangencial do H, tem que ser igual à densidade superficial de corrente elétrica, que aqui não está induzida na superfície, até porque essa superfície não é uma condutora elétrica perfeita. Aquilo é uma corrente impressa. Você foi no supermercado, comprou uma tinta de corrente e pintou. É uma corrente fonte. Ela apareceu aqui vinda da aplicação do princípio da equivalência. Foi imposta ao problema, foi pintada sobre a superfície. Uma corrente impressa, uma corrente fonte, que irradia, porque ela está impressa não sobre um condutor elétrico perfeito, mas sobre um condutor magnético perfeito. Então ela irradia. O campo irradiado não é nulo. Lembrando que essa superfície está dentro da cavidade, para dentro da cavidade. Então a normal a essa parede é a direção menos Z. Por isso que apareceu esse menos. Menos Z vetorial, uma direção, dá na direção Y. Essa direção é a direção menos X. Por isso que essa igualdade foi escrita com esse sinal de menos. Por causa da normal estar na direção menos Z. Cuidado com essa análise. Use sempre uma figura para não errar sinal. Então, o HX, que vai ser dado por esta expressão, junto com esta outra daqui, fazendo Z igual a zero, fazendo esse cara aqui, ó, Z igual a... Perdão, desculpa. Fazendo Z igual a D, fazendo esse cara aqui, ó, igual a D, tem que ser igual a menos J0. Onde o KZ, ó, usando a equação da separação de variáveis, é dado por isso. E repare, mais uma vez você tem aqui uma série de Fourier, uma série dupla de Fourier. Você vai achar isso igualzinho como você fez, como a gente fez antes. Nós vamos multiplicar dos dois lados da igualdade, ó, dos dois lados da igualdade, por cosseno de M' πx sobre A, cosseno de N' πy sobre B, dos dois lados. E vamos integrar de 0 até A em X e de 0 até B em Y. Deste lado de cá, de todos os infinitos termos desse somatório duplo, só um vai ficar. Aquele onde o M é igual a M' e o N é igual a N'. Do outro, você vai ter uma integral dupla que, enfim, neste caso vai ser resolvido analiticamente, né? Porque esse J0 foi suposto constante. Então, como é uma fita, né, de corrente uniforme nessa região, né, essa integral ela vai sair no braço. E aí a gente vai obter uma expressão para cada uma das amplitudes AMN desse campo no interior da cavidade. Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu já... só um momentinho. Eu corri com isso. Só um segundo. Eu me atrapalhei, ó, aqui na hora de colocar as equações aqui. Essa equação lógica deveria ter entrado primeiro. Só um segundo, então, pessoal, já que eu estou aqui com a mão na massa e a gravação já foi mesmo. Eu vou aproveitar e animação. Esse 4 aqui eu já vou sumir com ele. Salvo o arquivo, vai ficar para o próximo semestre. Apresentação do slide. Beleza. Pronto. Esse tinha que ter sido isso aqui, ó. A de baixo também. Agora eu não vou mexer, não. Depois eu mexo. Então, repare, eu peguei a igualdade,
multipliquei dos dois lados por cosseno de M' πx sobre A, cosseno de N' πy sobre B, integrei em x de 0 até A, dos dois lados. Integrei em y de 0 até B. E aqui, ó, reparando que se o m for igual a M', isso aqui vai dar A sobre 2, exceto se o m for nulo. Vai dar A. Aqui só vai dar diferente de 0 se o n for igual a N'. E aí dá B sobre 2. Exceto se o n for 0. Aí vai dar B. Então, repara, A dividido por 2 vezes B dividido por 2 dá A vezes B dividido por 4, com essa ressalva aqui, ó, que vai depender se o M ou o N são nulos. Eu fiz desse jeito, vamos ter que ficar if M igual a 0, assim, if diferente. Então, com isso, ó, eu abraço todas as possibilidades. Do outro lado ficou essa integral dupla. Mas como o J0 é constante, essa integral sai no braço. Só que antes disso, vamos lembrar, segundo o modelo adotado, essa corrente existe em Y desde 0 até B. Desde 0 até B. Mas em X, ela só existe nessa faixa. Então, em X, eu não posso integrar de 0 até A. Eu só vou integrar nesta largura aqui, ó, porque fora dessa faixa ela é 0. Então, eu tenho que ajustar os limites de integração em X. Em X, a integral vai desde C, ou seja, desde esse ponto, até A menos C, até este ponto. Essa integral sai no braço. Não é tão difícil assim. Este é o resultado. Aí você fala assim, nossa, mas cosseno de M, esse cosseno de MP, ó, é uma maneira elegante de você escrever menos 1 elevado a M. Quando o M é par, dá 1. E quando o M é ímpar, dá menos 1. E quando o M é ímpar, 1 menos 1 dá 0. Então, só existem modos com M par. Só existem modos com M par. Puxa, mas por que M par? Por causa da simetria, ó. Essa fonte foi colocada bem no meio da parede. Então, só modos simétricos em relação ao meio dessa parede é que são excitados. Se eu tivesse deslocado essa fita um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, aí você teria soluções para todos os possíveis números M. Mas por causa da simetria, só aqueles modos onde o M é par é que são excitados. Os outros não são excitados. Além disso, ó, tem a integral em Y. É um cosseno. Dependendo do valor de N, ele oscila entre 0 e B. Uma vez, duas vezes, infinitas vezes. Mas a área debaixo da senoide vai ser nula. Vai ter uma oscilação para cima, outra para baixo. Exceto num caso particular. Quando não houver oscilação. Ou seja, quando o N é igual a 0. E aí a integral dá B. Por isso que os únicos modos deste problema que são excitados são aqueles onde o N e, consequentemente, o KY são nulos, ou seja, não tem variação em Y. Por quê? Porque a fonte não varia com Y. Como a fonte não varia com Y, modos são excitados apenas aqueles modos que não variam com Y. KY igual a 0. E por causa da simetria em X, só aqueles modos onde o M é par é que são excitados. Então, das infinitas possibilidades, só aquelas que são infinitas, continuam sendo infinitas, mas pelo menos mais restritas, onde o KY é 0 e o M é par. E essa é a solução do problema. Então, na aula de hoje, vimos um caso de guia retangular com uma fonte idealizada
no seu interior e agora uma cavidade retangular com uma fonte idealizada no seu interior. Antes de terminar a aula, alguma pergunta? Aqui tem um comentário, mas é óbvio, né? Se o KY é zero, ou seja, se a derivada do potencial em relação a y é zero, se você olhar as equações lá atrás, o EX e o EZ são nulos em toda a cavidade. Então, só modos específicos são excitados nessa cavidade. Consequentemente, uma vez obtidos os modos, aí você parte aqui para ver como eles transbordam. Isso, numa outra disciplina, iria ajudá-lo a achar o campo radiado por esse tipo de antena, usando a aproximação do método da cavidade. Método esse que já foi usado trocentas mil vezes para projetar essas antenas. Pelo menos o início do projeto, né? Na próxima aula, é a última antes da prova, a gente vai ver o último assunto dessa etapa do curso, que é a utilização do método da transformada de Fourier para resolver alguns problemas específicos. São, se não me engano, umas 4 transparências, de maneira que a gente vai ter bastante tempo. Isso aí deve levar meia hora, talvez um pouco mais. Então, a gente vai ter bastante tempo para tirar dúvidas sobre a teoria, sobre os exercícios antes da prova. Lembrando que a nossa prova vai ser no dia 13 de julho. Hoje é dia 6, então vai ser daqui a uma semana. Então, na próxima semana, vamos ter a prova e vocês vão ter 24 horas para resolver e me entregar da mesma maneira como vocês entregam a lista de exercício. Então, cuidado na hora de escanear. A prova tem que ser manuscrita, nome na prova, manuscrita, transforma em PDF e envia. E aí a aula começa 9h30, né? 9h25. Vocês vão ter até as 10 horas da manhã do dia seguinte para entregar essa prova para mim por e-mail. Mas, né, sobre a prova a gente pode falar na próxima aula. Antes de encerrar aqui a gravação, alguém tem alguma pergunta? Então, vou encerrar aqui esta gravação. Só um segundo. Hoje ficou meio atrapalhado.